Imagine um mundo onde criaturas gigantes aparecem de tempos em tempos e um anão fraco tem que presenciar isso com apenas 8 anos de idade, causando um trauma que te dá a aura mais poderosa com o tempo. Por isso temos Nui, um adolescente com uma vida bastante normal, tem um amigo e uma ótima amiga chamada Cass, que há algum tempo quer ser algo mais. Mas o protagonista é muito lerdo e primeiro presta atenção na recém-chegada e popular Motes. No entanto, nesse instante todos são surpreendidos com o alerta de um desastre na cidade. Como fã, o protagonista observa como os dois grupos de heróis atuam nesse mundo. Os Saber usam armas de longa distância e os Blade preferem ataques corpo a corpo, facilitando derrotar a criatura. É essa profissão que o protagonista busca. Mas antes ele deve ser punido por sua mestra por desobedecer, mesmo que não totalmente. Ao sair com Cass, ele encontra Motes, que inesperadamente pede para namorarem, algo que Cass não aguenta de ansiedade. O protagonista vai atrás dela, faz um carinho e tudo parece normal, mas de repente surge outro desastre. O protagonista, como sempre fez, precisa proteger a garota a todo custo, mas só pode fugir e ganhar tempo até Cass trazer ajuda. Felizmente, primeiro aparece uma lâmina desconhecida para cortar a criatura ao meio. No entanto, ela se distrai ao tentar curar Nui, então acaba ficando muito ferida. Então o protagonista pega a espada e dá o golpe final na criatura, devolvendo a cura, porque Motes precisa muito mais dela. Acontece que aliados da garota chegam para limpar todo o lugar, incluindo levar o protagonista e Cass de volta para casa. No dia seguinte, Motes agradece por ser salvo e esclarece que o suposto romance era só uma proposta de amizade. Mesmo assim, a garota o obriga a matar aula, passar a tarde toda juntos, até mesmo levando-o para comprar a roupa íntima dela. Curiosamente, ocorre outro desastre na região e o protagonista, mesmo fraco, ajuda as pessoas a se abrigarem. No entanto, outra das criaturas pequenas o surpreende, e embora pareça ser salvo por essa loira, acabamos descobrindo, graças à sábia Albina, que essa mulher é uma traidora e assassina, que eliminou vários sábios e iniciou um duelo entre as duas. Apesar da loira ser mais explosiva, sua rival vence pela estratégia, deixando-a a um golpe da derrota. O protagonista intervém para ouvi-la, pois a loira diz algo interessante, e é que um personagem não jogável não deveria interferir, mencionando o protagonista como um personagem não jogável. Motes não quer que ele ouça, pois segundo a loira, este mundo é só um videogame. Na verdade, todas as memórias e traumas de Nui foram programados por alguém. E toda a sua vida simplesmente foi baseada em ser o personagem de um videogame. Blade e Saber são os únicos jogadores reais, o que foi um golpe para Nui. Mas pior ainda foi ver sua amiga, que o seguia, ser ferida ao tentar protegê-lo. Esse caos faz sua mente se apagar, perder o controle e liberar um poder brutal para um simples personagem não jogável que assimila habilidades de outros. Não apenas ficando com a arma da loira, mas também a derrotando naquele mesmo instante. Mas uma vitória amarga, tendo toda a sua realidade questionada. Por isso ele se irrita tanto com Motes, uma jogadora da vida real. Mas ela o visita e afirma que já leva esse mundo a sério, porque na vida real ela se sente ainda mais presa por estar em uma cadeira de rodas, então as coisas melhoram um pouco. Motes até explica como funciona o traje de Blade, sem que ninguém perceba que já detectaram o erro do protagonista. E surgem homens de terno responsáveis por resolver esses problemas. Aqui, Motes precisa se desconectar, mas alguns mascarados salvam o protagonista. Nem todos saem ilesos, pois Cass parece ser contaminada pelo líder deles, Vírus. Enquanto isso, Nui é levado até esse careca, que lidera um grupo chamado Os Corvos, responsáveis por proteger os NPCs que saíram das normas. Buscando descobrir a verdade sobre sua existência, algo que interessa ao protagonista. Motes participa de uma reunião importante com seu avô, o atual presidente do jogo, e desconfia que ele esconde algo, então tenta descobrir o que é. Ao entrar no jogo, surge a Bruxa do Fogo, uma ameaça tão poderosa que todos são evacuados. Mesmo com a chegada dos seguranças de Motes, eles pouco ajudam, pois os escudos da escola são destruídos. Então Nui precisa intervir para proteger os seus, mas não consegue invocar suas armas e acaba recebendo um ataque direto, enquanto Motes tenta curá-lo. No entanto, o que faz eles ganharem um pouco de tempo é o saber de antes com tiros de longa distância. O problema é que Nui está inconsciente e com lembranças de uma infância que não deveria ter. Sendo o personagem não jogável, Cass também age fora do papel e libera uma energia perigosa. Mas isso é justo? Motes recupera o protagonista, embora sua mente não esteja totalmente presente, o que ajuda a liberar suas armas.
e um nível de magia superior com o qual a bruxa não tem nenhuma chance, mesmo sendo absorvida, mas que também tem a consequência de descontrolar o protagonista. Se não fosse pela presidente de classe que o acalma e pelo careca que lhe envia poder, tudo seria um caos, o que Vírus aproveitou para descobrir onde estavam os corvos, onde não hesita nem por um segundo em atacar e enfrentar o próprio careca, que sabemos que é muito forte, mas Vírus é muito mais. E principalmente com sua influência no jogo, sequestrando o rival. Enquanto Motis investiga seu avô, descobre que Noi pode estar mais ligado à realidade, já que seu personagem não jogável tem informações alteradas. Como o fato de que nunca vimos o pai, pequenos detalhes que levam sua mente ao limite até fazê-lo desmaiar. E em suas lembranças ele só consegue o nome do pai, Gurito, que também é parte importante da própria criação do jogo. Eles precisam descobrir a verdade antes que o vírus corrija o protagonista. E embora no dia seguinte Clash o encontre e sua nova aura sombria acabe salvando-o, o que parece bom, mas não totalmente, porque Clash começa a se contaminar. E toda vez que o protagonista aproveita um pouco da sua popularidade, sua amiga começa a se tornar uma yandere em potencial, até mesmo quando ele toma um café com seu amigo e os donos desse lugar. Mas é aqui que eles são surpreendidos por um novo desastre. Vemos que alguns adultos também sabem e são poderosos. No entanto, como a luta se prolonga muito, o protagonista intervém fazendo com que a criatura fuja pelos túneis, onde tem um monte de ovos que acabam chegando à superfície. A situação piora com tantos civis para proteger. Então seu amigo o ajuda a colocar Clash em segurança, enquanto isso, Noi vai atrás dos outros, levando um golpe que o nocauteia no processo, ficando tão vulnerável que Clash, do jeito que está louca, decide se sacrificar por ele. Um remorso que o prota decide liberar em forma de força, mas desta vez sem perder o controle. Usando tudo o que aprendeu, mostrou alto nível, algo incomum para outros jogadores ou NPCs, e com a boa notícia no final, de que os corvos salvaram seu povo. Aproximando-se dos donos do café que tem vínculo com o jogo, um deles, irmão da Saber, sempre protege o protagonista. Agora com a cidade em ordem, Noi deve voltar à sua vida de estudante. Enquanto isso, Motis, no mundo real, está em uma das conferências de seu avô, onde seu jogo é acusado por algo que aconteceu há 10 anos. Durante a criação, houve um incidente que envolveu a vida de algumas pessoas. No entanto, embora o avô negue tudo, essa loira parece estar convencida do contrário. Enquanto isso, Noi, já em casa, encontra-se com a presidente, que lhe dá algumas lições de combate. No entanto, o ciúme de Kaz nunca falta e ele não poderia deixá-lo sozinho com uma mulher. Porém, duas garotas no apartamento viram um caos. Por isso, para acalmar os ânimos, um dia de praia é ideal, e as mulheres desfilam seus melhores vestidos. Motis parece isolada, pois evita fazer amizades que possa perder depois. Mesmo assim, Prota incentiva ela a aproveitar a tarde como quiser, enquanto Kaz começa a aceitar que Noi não gosta dela. No entanto, não é isso que acontece, é que o Prota está distraído com outra coisa. E é porque ele está alucinando com essa menina, Albina, que lhe parece muito familiar. Antes do alerta de desastre iminente, a besta reina no mar, então os protagonistas devem ficar atentos para se proteger. Este barco, no entanto, não é suficiente, nem mesmo quando aparecem os aliados de Motis, embora consigam manter o barco inteiro. Mas no processo, Noi acaba ficando bastante ferido. E como sempre, os sabres que estavam vigiando dão espaço para que o protagonista recupere o fôlego necessário para usar os ataques de fogo da bruxa. Muito poderosos, mas insuficientes para vencer. O protagonista é capturado pelo Kraken ao proteger Motis. E ao perder a razão, ele encontra a menina de antes, chamada Gaia, em seus sonhos. Ela é basicamente a alma e os dados de todo o jogo. E ela só diz para ele salvar a mãe dela na vida real. Então, aos poucos, vamos entendendo. O caso é que Cass, usando sua aura, consegue não só libertar o protagonista, mas também eliminar o Kraken sem problema. Enquanto isso, vamos direto para o mundo real e vemos Jen, a mãe do protagonista, em um laboratório junto com um doutor. E sua filha, que é a loira de antes. A repórter, Obleida assassina, se infiltra na casa de Motis e altera o aparelho para não ser desconectado, o que seu avô percebe, com a má notícia de que, se mexerem no aparelho, se ele for desconectado de forma errada, sua alma pode ficar presa no jogo. No entanto, aqui está Vírus, que faz experimentos com o Careca, que admite ser um personagem não jogável, um erro bem grande que ele pode usar a seu favor, absorvendo-o de forma artificial, transformando esse cara em um vírus. A força maior que agora, só precisa acabar com o protagonista, que é sua maior ameaça, digamos assim. Enquanto no mundo real, rumores de que Motis está presa no jogo começam a causar um caos. Então o avô não tem outra escolha a não ser falar com o cientista, que não é outro senão Gurito, o pai do protagonista, nos dando mais pistas.
No entanto, ele também é pai da loira que confessa seu crime e o motivo pelo qual o faz. E é que seu pai ficou obcecado em encontrar uma forma de curar sua esposa e salvar seu filho. Como vimos, provavelmente perderam a alma no jogo, o que confirmamos pois há dados de Noi como criança real. Além disso, Gaia permite que os protagonistas acessem suas memórias de infância novamente, já que junto com Mods foram filhos de duas famílias diferentes, mas que compartilhavam a criação do jogo de realidade virtual mais realista. Por isso criaram Gaia, uma menina com mente artificial que sentia ao ver pais e filhos aproveitando o amor que ela não podia ter. Em um dia de testes, toda a família do protagonista e Mods estavam conectados. Gaia perde o controle por causa de um vírus, e enquanto o Gurito se desconecta para tentar controlar o console, já é tarde demais. O sistema colapsa e enquanto a menina e sua mãe escapam, o protagonista e sua mãe se envolvem tanto com a pequena que se afastam da realidade. Mesmo com a fuga de duas, a mãe acaba morrendo. Um desastre. Gurito passou 10 anos tentando recuperar a família, enquanto a loira via isso como castigo ao pai. Por isso, ela quer o colapso do jogo. Isso já ocorre com o vírus surgindo diante do protagonista para apagá-lo como um erro. Porém, após conhecer a história, o prota não vai desperdiçar os esforços do pai, iniciando um combate bastante intenso com uma máquina de aniquilar NPCs que sente prazer na dor do prota, já que ele mal consegue se defender. E embora acerte um ou outro golpe, a maioria é castigo ou paranoia, algo que Cass não consegue suportar. E embora Mods tente evitar o perigo para ele, ela mesma acaba presa como a mais fraca. Então, mais uma vez, a amiga de infância com uma aura praticamente corrompida decide sacrificar seu corpo. Ao descobrir que sua proteção ao protagonista era resultado da programação de seu pai para ser guardiã, Noi não se abala com isso. Era sua amiga, e agora seu único desejo é vingar seu sacrifício usando tudo o que aprendeu. Ataques leves com a katana, maestria com o fogo, que acaba equilibrando as coisas a um ponto em que o protagonista e seu rival acabam inconscientes e onde Gaia aproveita para pedir desculpas a Noi. Por que ela não? Ela via Jin como mãe e só queria ser salva do vírus que quase a corrompe. O protagonista revive, mas ela também. Vírus que não se renderá facilmente. Agora começa a se multiplicar rapidamente, levando os servidores do jogo a colapsarem como há 10 anos. Enquanto isso, Sabres e Blades tentam impedir que o vírus destrua tudo, porém durante isso, Noi é aprisionado. No entanto, aqui todos estão arriscando o fato de que sua alma fique presa no jogo, então ninguém vai parar de lutar. Enquanto isso, do lado de fora, Gurito e sua equipe, totalmente preparados, dão o máximo para estabilizar o jogo. Apesar de não estar presa, Motis resolve liberar o vírus sozinho, mesmo que isso o corrompa. Mas aqui o protagonista consegue usar o ponto fraco do vírus a seu favor, e ao atravessá-lo com uma lança, utiliza a onda de choque para chegar até o vírus, e de uma vez por todas libertar a alma de sua mãe. O que, com a ajuda de Gurito, que decide se redimir com seu pai, acaba fazendo com que os vírus sejam eliminados e as coisas voltem ao normal. Os NPCs recuperam suas vidas e muito mais, já que Gaia finalmente é libertada do peso que carregava com esses vírus, sem precisar perder o mundo tão vivo ao qual pertence. E claro, sua madrasta e filho recuperam a consciência no mundo real. Para que o protagonista e seus amigos recuperem a vida perdida há 10 anos, assim ficamos com esse final, onde vemos o casal protagonista apreciando a vida que tem, deixando-nos com esse desfecho um tanto apressado nos últimos capítulos. Mas isso é normal, com esse Doma não é a melhor história, na verdade é bem simples. Mas se vocês gostarem, podem aproveitar tudo. Da minha parte é isso, espero que tenham gostado do resumo. A história foca em Yuzuki, um estudante do ensino médio que odeia totalmente sua vida social, incluindo a cidade e as pessoas ao seu redor, refugiando-se nos videogames para não sentir essa rejeição constante e tornando-se um espectador da vida dos outros. Por exemplo, seus colegas atléticos ou a garota popular e boa em tudo, chamada Shindou. Isso só aumenta o desejo do protagonista de seguir em seu jogo de fantasia, onde também é um lobo solitário. Certo dia, ao terminar de limpar a sala de aula, ele é transportado para outra realidade, onde encontra Shindou e Kusui sem entender nada, as quais parecem ter mais experiência nesse mundo. Muito parecido com o de um jogo, o caso é que assim que o protagonista chega, aparece o mestre do jogo. Digamos que é o cara mais importante, já que foi ele quem os trouxe para essa realidade, para que cumpram diferentes missões que terão como recompensa a resposta para qualquer pergunta sobre esse mundo, além de adicionar um novo integrante ao time a cada missão cumprida. Nesse caso, Yusuke aqui tem a oportunidade de conseguir uma classe, sendo Shindou uma maga e Kusui uma guerreira.
No entanto, para o protagonista sobra a mais difícil de conseguir, fazendeiro, com a qual ele só tem armas inúteis em combate. No entanto, suas companheiras também são um caso perdido, pois só passaram das missões por sorte, apesar das boas classes. Então, cabe ao fazendeiro cuidar da maior parte do combate. Assim, eles acham um local seguro onde as garotas revelam ao fazendeiro as respostas obtidas nas 2 missões anteriores. O Game Master parece ser um ser do futuro que seleciona pessoas para cumprir missões, não aleatoriamente, mas porque alguém as escolheu. Então agora eles terão que cumprir outra missão, dessa vez mais complicada, pois precisarão ajudar o líder de uma aldeia a mantê-la segura. Antes de chegarem, perdem Shindou após um ataque de ogro. Porém, nesse mundo, podem reviver em 30 segundos. Se todos morrerem ao mesmo tempo, será o fim deles na vida real também. Eles deixam isso de lado, e ao chegarem à aldeia, ela parece segura. Então o protagonista decide deixar Kusui para servir como garantia de que eles possam reviver. E acima de tudo, porque apesar de ser para a China, ela não pode fazer nada. Então o protagonista a consideraria mais como um peso. Por isso, sozinho, ele entra na floresta para ganhar um pouco de nível. Enquanto isso, ele se lembra de quando era criança e vivia em uma pequena aldeia onde tudo era felicidade, com grandes amigos e experiências, que ele perdeu quando foi levado para a cidade e exposto a uma vida que nunca entendeu. Porém, mais importante, ao recuperar a razão, ele vê que a aldeia está sendo atacada pelo ogro. Arrependendo-se de seu comportamento egoísta, deixando sua companheira encarregada de toda a aldeia, mas por não ter um plano, acaba encurralado. Ele precisava de pouca experiência para chegar ao nível 10 e consegue isso no último instante, antes de ser devorado. Então surge o mestre do jogo e lhe dá uma nova classe, mas não é muito boa, pois sua sorte o torna cozinheiro. Mas pelo menos ele usa a faca para ferir gravemente o ogro, o que permite que suas 2 companheiras voltem a aparecer na batalha. Com o trabalho em equipe, eles derrotam o inimigo, salvam a vila e completam a missão. Nesse momento, o mestre do jogo reaparece e Yuzuki pergunta o que acontece após concluírem as missões. O mestre responde mostrando imagens de outra realidade, onde a mesma equipe de heróis, agora com mais experiência, terá que salvar a humanidade de uma grande besta, e que esse também será o futuro deles. Então todos voltam para a realidade exatamente no momento em que partiram, mas agora com uma tarefa bastante complexa. Algo que faz o protagonista perceber que precisará trabalhar mais em equipe para estar pronto para o futuro. Por isso ele compartilha com suas colegas, especialmente Shindou, que demonstra interesse especial no protagonista. No entanto, do nada, Yuzuki recebe uma mensagem estranha do Game Master, onde só ele deve cuidar de uma missão especial. E é conquistar Yuka, uma garota que estuda em uma academia próxima. Então, ao procurá-la, ele percebe que ela está sendo vítima de bullying por suas colegas. E Yusuke entende. Ele entra como o herói, digamos, embora de uma maneira bastante estranha, que acaba fazendo com que ele pareça um perseguidor no banheiro feminino. Mas enfim, essa era a verdadeira missão que o Game Master queria, salvá-la dessa situação. E é que quando eles voltam ao jogo, essa mesma garota acaba sendo sua nova companheira de batalha. Mas claro, espalhando um pouco a fama dele de perseguidor. Mas enfim, o importante aqui é que eles têm uma nova missão, que é explorar o número 5 do mapa enquanto acabam se encontrando. Com essa grande centopeia, claramente uma besta muito superior. Porém, aqui notamos algo sobre o protagonista já evidente desde a missão anterior. E é que, quando ele está em uma situação de perigo, sua mente parece ficar mais tranquila do que o normal. Ele rapidamente procura uma saída e apaga qualquer insegurança ou medo que possa ter. Como neste caso, que acaba sendo eficaz para vencer seu rival, algo que surpreende suas companheiras. Por fim, tudo se acalma e surgem lembranças da pequena Shindou, garota de personalidade forte que nunca foi incomodada, e que se aproximou de uma garota, oposta a ele, pois sofreu bullying a vida toda por sua aparência. No fim, após tantos comentários, essa garota tirou a própria vida, traumatizando Shindou. Ao perceber a insensibilidade das pessoas, felizmente ela contou com amigos que a ajudaram a construir a vida que tem hoje, e que ninguém pode criticar. Agora que ela corre risco de morte nesse mundo, pede ao protagonista que saiam juntos em segurança. No dia seguinte, eles notam que cada vez que voltam a esse mundo, se passam anos. Mesmo assim, precisam seguir para a segunda missão, chegar a uma cidade do outro lado do mapa. Primeiro, devem conseguir cavalos. E graças à ajuda desse ancião, eles percebem que a melhor opção é vencer um torneio que será realizado no reino mais próximo. No entanto, só de entrar na floresta eles encontram bandidos que não podem atacar.
pois por serem humanos, isso faria com que o nível deles caísse automaticamente. Mais uma vez, as 3 garotas são capturadas e o protagonista é o único que sobrevive. Então ele treina um pouco, sobe alguns níveis e consegue a classe de mago de plantas, algo tão inútil que ele acaba perdendo o torneio na primeira rodada. Felizmente, ele encontra essa guerreira chamada Kajabel, que sabe sobre suas façanhas como herói e decide ajudá-lo em troca de que ele os acompanhe na busca por alguns bandidos, que acabam sendo os que sequestraram as garotas. Assim, ele resolve 2 problemas ao mesmo tempo. No entanto, os bandidos acabam sendo muito fracos, eles tinham uma besta presa, que acaba encurralando até mesmo Kajabel. Mais uma vez, o protagonista usa seu instinto para ferir o grande lobo e permitir que sua nova companheira o mate, colocando a maioria em segurança, recolhendo as joias e resolvendo o problema, para que assim essa guerreira lhes empreste alguns cavalos e até mesmo se junte ao grupo para encontrar a cidade que procuram. Vemos lembranças de Kusui, que desde criança se sentia inferior por seu corpo frágil e por não conseguir fazer nada. Então agora que ela tem a oportunidade, quer ajudar o máximo que puder, não só para completar a missão, mas a qualquer um que precise. Algo que contrasta com os pensamentos do protagonista, que acha que se essa realidade é um videogame, eles só devem se limitar a cumprir as missões. Ainda assim, ele resolve apresentar a ideia para Kusui e ajudar guardas de outro reino atacados por homens-lobo. Então eles resolvem a situação, mas percebem algo importante, o quê? Esses humanos levavam prisioneiros para outro reino local, pois foram acusados de heresia e seriam executados. Então agora eles não sabem se isso conta como uma morte indireta ou se também faz parte da missão. Como precisavam achar o número 5 do mapa e levar uma carga para a cidade distante, esses hereges poderiam ser a carga. Então eles decidem escoltar os guardas enquanto pensam no que fazer. E ao conversar com os prisioneiros, eles percebem que foram presos por terem crenças diferentes e por não considerarem o rei como dono de tudo. Então, mesmo sabendo o quão injusto isso é, por enquanto eles continuam neutros, embora para as garotas seja mais difícil se controlar. E é que no dia seguinte, o líder dos guardas decide levá-los por um suposto atalho e acaba deixando-os em uma ruína, com todo tipo de armadilhas. Eles tentam se virar, enquanto o protagonista cai em um buraco e segue sozinho. O problema é que as garotas acabam acordando o chefe dessa área, uma gárgula, sendo Shindou quem decide enfrentá-la, enquanto o protagonista continua lutando para subir. Mas ele se pergunta, por que está fazendo isso? Lembrando do passado, como sua época na aldeia e de estar cercado de bons amigos e momentos inesquecíveis. Para uma cidade da qual só recebeu bullying e que o levou a se tornar um cara solitário. No entanto, ele também tem em mente que, nessa nova realidade, é praticamente o líder de uma equipe e não pode deixá-los morrer só por causa de sua fraqueza. Então, usando todas as suas forças, ele escapa do buraco para descobrir que Shindou conseguiu derrotar a fera, mas Kajabel está inconsciente na água. Então, o prota, sem pensar 2 vezes, decide salvar pela primeira vez alguém desse mundo, que fica muito agradecida. Eu diria até que algo mais, mas o tempo é importante. E decidem se dividir em 2 grupos. Um deve encontrar os traidores e resgatar os prisioneiros, o outro garantir que não haja outro carregamento. Ele também vai à cidade para confirmar se estão no caminho certo. O prota fica com Kajabel e Yuka para perseguir os traidores, elaborando um plano no qual a Manga de Fogo se faz passar por uma desertora dos heróis, insinuando uma aliança para eles. Ela distrai 2 guardas enquanto o prota prende o último guerreiro e garante a segurança dos prisioneiros. Cria um filme usando manequins para simular o assassinato dos hereges e impedir que sejam procurados. No entanto, e para que pareça ainda mais real, o prota decide queimar vivo o guarda que haviam capturado, mostrando para nós um lado bastante frio do prota. Ele pensa que todos ali são NPCs de um jogo? No entanto, Kajabel não fica muito atrás, porque quando os 2 guardas tentam escapar, ela se encarrega de acabar com eles. Essa notícia acaba chegando ao Rei Maligno, que decide considerar os heróis como inimigos que devem ser aniquilados, enviando um de seus assassinos. Mas enfim, enquanto isso, Shindou Kusui está procurando por outras cargas em todos os lugares, sem muito sucesso. Só que o protagonista não tem muita certeza se os prisioneiros são a mercadoria, então ele tem 3 opções. Podem ser as joias dos guardas, os próprios guardas ou os prisioneiros. Então eles decidem reunir todos e levá-los para a cidade, com a surpresa de que a opção correta eram as cabeças dos guardas malignos.
Mas como não tem tempo, não dão muita atenção a isso e decidem terminar a missão, então resolvem se dividir. E cada um explora um pouco do mapa até completar a porcentagem necessária. Então aqui eles se separam de Cascabel, que ficou com o remorso de não ter se confessado para o protagonista, mas no final nunca teve coragem. Então Yuzuki segue seu caminho, assim como seus companheiros, mas quando estão prestes a terminar a missão, de repente começa a nevar. E tudo se complica, já que Yusuke tem alguma proteção para essas situações, mas suas companheiras não. Levando em conta que por causa da baixa temperatura, caso morram, não poderão reviver, sendo esse o caso de Kusui, que foi a primeira. Enquanto o protagonista avança mais rápido, encontra o gigante de gelo, que parecia um grande chefe, mas acaba sendo mais fraco do que o esperado, já que se tratava de uma mãe faminta e seus filhos que Yusuke decide abandonar, porque no fim das contas é só um jogo. No entanto, mais adiante ele acaba caindo em um buraco no qual fica inconsciente. Yuka, apesar de ainda resistir, sente o pessimismo da vida real, onde sempre achou que desistir era a única solução. Parece que algo mudou após aquele dia no banheiro feminino. E mesmo que seja usando personagens imaginários, ela acaba se motivando e não se deixando vencer tão facilmente, invocando finalmente seu poder de maga do fogo. Enquanto Shindou cai devido ao frio, resta apenas o protagonista, que procura uma saída na caverna, mas encontra um verme que o devora, deixando apenas Yuka como a única salvação. E que depois de avançar bastante, encontra essa desconhecida que decide ajudá-la a percorrer a distância necessária e que acaba servindo para cumprir a missão a tempo. Então todos revivem e aparece o mestre do jogo para que Yuka pergunte se esse mundo realmente é algum tipo de videogame, revelando assim que não é nenhum mundo virtual, mas sim realidades alternativas criadas pelas decisões das pessoas. Algo difícil de acreditar, já que desde o primeiro momento havia habilidades, níveis e inventário, mas isso só se aplicava aos protagonistas. Se algo é virtual, são só eles, pois aquele mundo é tão real quanto o deles. Isso traumatiza o protagonista, que passa a perceber todas as pessoas que matou ou deixou morrer. Eles retornam à realidade e Yusuke se isola, odiando tudo ao redor, mas sem conseguir lidar com a culpa de ter matado alguém. Então, sem perceber, ele começa a mudar algumas coisas em sua vida. Por exemplo, aquele medo de rejeição que ele tinha se transforma em frieza e um pouco de arrogância. É justamente nesse momento que ele recebe uma mensagem do mestre do jogo para uma nova missão solo, desta vez aparecendo em seu quarto, na forma dessa garota onde ela pergunta: "O que você sentiu primeiro ao ter matado alguém?" O caso é que Yuzuki desabafa e realmente está arrependido, então eles não falam mais sobre isso. E o Game Master o leva a um restaurante, onde diz que em breve entrará o novo integrante da equipe. Você estaria disposto a matar uma pessoa por um pouco de dinheiro? Então a tarefa dele será evitar que isso aconteça. E é exatamente isso que ele faz, já que demonstra todo o treinamento que teve, com alguns movimentos que acabam sendo suficientes para derrotar os acompanhantes e revelar a identidade de Keita, que precisa fazer esse trabalho para sustentar o irmão. O problema é que o líder da gangue chega para resolver a situação, e ao Game Master não resta outra opção a não ser entregar o poder ao protagonista, com o qual ele rapidamente imobiliza o mafioso. E é aí que descobrimos o verdadeiro objetivo dessas missões solo, já que, como eu disse, Game Master é uma criatura do futuro. E fazer pequenas mudanças distorce o rumo dos acontecimentos. Por exemplo, se o protagonista não tivesse salvado Yuka do assédio, ela teria desistido durante a última missão. E agora, seria o mesmo se eu tivesse deixado Keita matar alguém, sendo algo prejudicial no futuro? Yusuke tornou-se o escolhido para que as missões fossem bem-sucedidas, compreendendo agora seu verdadeiro papel neste mundo. E também de sua equipe, com quem deve salvar a cidade, mesmo odiando todos que vivem lá. Então é aqui que termina a primeira temporada desta série, que tem boas ideias, e pelo menos nesta primeira parte terminou muito bem. Já tem uma segunda temporada, então se os comentários bombarem muito, em breve estará no canal. Espero que tenham curtido bastante, e como disse meu pai, eu me despeço de vocês.